Algumas questões me trazem hoje à tribuna. Gostaria, em primeiro lugar, de tratar de dois temas que dizem respeito mais propriamente ao meu estado, o Rio Grande do Sul, e depois abordar questão mais ampla, que diz respeito ao nosso país e ao futuro. Em primeiro lugar, quero deixar registrado que hoje à tarde, dia 21 de outubro, será realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a sessão solene de outorga da distinção deputado emérito in memoriam a Paulo Brossard, ex-senador, ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e uma das figuras mais importantes no processo da redemocratização de nosso país, nas décadas de 1970 a 1980. Brossard, nunca é demais dizer, foi um exemplo de brasileiro, de respeito à democracia e de defesa incansável das liberdades civis. É uma justa homenagem a um homem que nos deixou um legado de civismo e de respeito pela coisa pública. Nesse momento difícil pela qual passamos, o exemplo de Paulo Brossard é um farol que nos orienta como uma pessoa que ocupou cargo público e aquelas que ocupam cargo público devem se comportar. Muito justa a homenagem que deve se processar daqui a pouco na Assembleia Legislativa do meu estado, in memoriam a Paulo Brossard, lá no Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, eu quero expressar a minha preocupação com a medida provisória número 690, que ora se encontra em apreciação no Congresso Nacional. Ao modificar o regime de cobrança do IPI de um valor fixo para o outro, que é um percentual do produto, traz sério desarranjo ao chamado setor de bebidas quentes, ou seja, vinhos, vermutes, cidras, aguardentes, uísques, rum, licores, vodkas e outros. Vinho e aguardente, senhora presidente, são bem feitos fundamentalmente por pequenos produtores e geram milhares de empregos no Brasil. Esta medida desarrazoada do governo federal pode levar à falência de incontáveis produtores dessas bebidas em todo o Brasil. Estou já procurando agendar um encontro dos produtores de vinho com a ministra Cátia Abreu, da Agricultura, na expectativa de sensibilizar setores do governo mais atentos às questões dos que ainda têm a coragem de investir e empreender no país. Espero, por fim, que, ao apreciar a medida provisória 690, tenhamos cuidado na seriedade para tratar de tema que afeta diretamente o futuro e o bem-estar de milhares de brasileiros. Feitos esses registros preliminares, senhora presidente, eu quero tratar de algo que diz respeito ao momento pelo qual o país passa e que tanto nos aflige. Vivemos uma arrastada crise política de grandes dimensões, talvez a mais grave crise econômica da história da República. Ambas terríveis, mas superáveis. Já tivemos momentos difíceis e os vencemos. É questão de tempo para que o Brasil se recupere, desde que queira esse intuito. Preocupa outra crise, a crise moral, que corrói as bases da nossa República e da sociedade brasileira em geral. É uma crise que afeta profundamente o país, crise que pode produzir danos irreversíveis se não houver providências imediatamente. Tudo ocorre porque temos a presidente da República que se aliena da dura realidade quando afirma que em seu governo não existe corrupção, quando durante os anos do seu mandato aconteceu justamente o Petrolão, um dos maiores escândalos de corrupção da história, não do Brasil, mas do planeta. Digo isto porque temos também um presidente da Câmara dos Deputados que é acusado de ter, na Suíça, contas secretas, não declaradas ao fisco brasileiro. Os noticiosos apresentam assinaturas e cópias do
porte diplomático dele nos documentos de abertura de contas nos bancos da Suíça e que teriam sido abastecidas por dinheiro desviado da Petrobras. Acusa o Ministério Público com fartas provas. Vivemos em tenebrosa crise moral porque os arranjos para que tanto a presidente da República quanto o presidente da Câmara permaneçam em seus cargos desonram o país e nos jogam na vala comum das republiquetas de bananas. Algumas pessoas até me falam, seguidamente nos últimos dias, que convém não atacar o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, porque ele é a única possibilidade de abertura de processo de impeachment da presidente da República. Ora, pergunto eu, se devemos ignorar as infrações do presidente da Câmara, porque só ele poderia cobrar as infrações da presidente da República. Quanta ignomínia, quanto aviltamento da política nessa tentativa de nos envolver numa verdadeira conspiração. Ora, senhores senadores, telespectadores, ouvintes, se a presidente Dilma tiver de ser impedida, que o seja em processo regular, e não que nos convidem para nos mancomunar com o deputado Eduardo Cunha, também visado em conhecido processo de destituição, conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República. Portudo, é preciso urgência, senhoras e senhores senadores, é preciso agilidade e ação, é preciso que mais pessoas ajam com a mesma diligência, por exemplo, do juiz federal Sérgio Moro, responsável por instruir e julgar os crimes da Operação Lava Jato, em Curitiba. Um juiz que cada dia mais tem enaltecido a magistratura brasileira. É preciso, por exemplo, que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados haja, mas o faça com mais brevidade, ligeireza e determinação. Não com a vagareza que estamos vendo, onde nem mesmo a abertura do processo ocorreu até agora no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. É impossível que o país permaneça indefinidamente com um presidente da Câmara dos Deputados permanentemente com uma espada sobre a cabeça e ainda tripudiando da inteligência das pessoas e usurpando a ética da política. Aliás, ele que é emblemático do desprestígio da política. Qual é o país que resiste a essa indefinição tão prolongada? É preciso que o Conselho de Ética da Câmara haja com responsabilidade e julgue o presidente da Câmara como convém e como o Brasil inteiro está esperando. Não quero, evidentemente, seletividade das punições. Não que apenas um suspeito seja investigado, enquanto outros escapam impunes. Por essa indignação com a impunidade que lamentamos, o relatório de anteontem, o relatório preliminar apresentado pela CPI da Petrobras, mais uma CPI chapa branca. Nas palavras do jornal O Estado de São Paulo de anteontem, que escreveu: após 8 meses de trabalho sem resultados significativos, a CPI da Petrobras apresentou um confuso relatório preliminar, com recomendações de indiciamento de ao menos 70 pessoas, entre empreiteiros, funcionários e ex-funcionários da estatal envolvidos no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Mas ressalta o mesmo jornal paulista: nenhum político foi indiciado. E mais grave, o relator também sugere alterações para pior da lei que regula a delação premiada. Sugere a CPI da Petrobras, lamentável CPI, chapa branca, como a do ano passado, do fim do ano. Sugere impedir a homologação de delação feita por réu que esteja preso e a contratação de um mesmo defensor por vários delatores. Uma CPI, portanto, contra a vencedora colaboração premiada. A delação premiada, também chamada, e que foi talvez um dos grandes avanços na legislação processual penal do Brasil. Não dá para estabelecer obstáculos ao funcionamento dessa importantíssima novidade processual, que inovou e ousou
que apertar. A gente fica atrapalhado nesse negócio. Que veio permitir desvendar grandes crimes com o dinheiro público. Grandes organizações criminosas, como se sabe, seja aqui nos Estados Unidos, na Itália ou em qualquer parte do mundo, só têm sido desmantelados quando há informações de dentro do grupo. É fato indiscutível. Não podemos sequer pensar em alterar esta lei, esse instituto da delação premiada, que só tem favorecido até hoje os delinquentes. Enfim, senhora presidente, esse é um daqueles momentos decisivos da história de um país. É o momento em que devemos superar a crise ética e moral que atravessamos. Ou fazemos isto e cumprimos nosso destino histórico de procurar ser uma grande nação, ou então seremos tão somente uma republiqueta que se curva aos casuísmos, à mediocridade e à corrupção. Era o que tinha a dizer. Senador Lazier, apenas, presidente. Por favor, senador Tasso. Eu gostaria de parabenizar o seu discurso. Na verdade, eu estava passando, sentei e vim ouvir o seu discurso, que eu achei absolutamente oportuno, corajoso, e saindo desse tema de água fria, de poupando os mortos que está acontecendo na nossa política brasileira nos últimos tempos. Parabéns pela sua coragem, pela objetividade com que tratou temas delicados, mas que precisam ser enfrentados por todos nós da maneira como Vossa Excelência enfrentou. Meus parabéns. Senador Lazier. Com o seu apoio, com o seu incentivo, é um estímulo com a sua história tão bonita na política. Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, senador presidente Renan Calheiros.